Hoje estarei falando acerca da ansiedade. Eu quero tomar como base o texto de Filipenses, no capítulo 4 e a partir do versículo 6. Mas deixa eu antes me apresentar. Meu nome é Daniel de Almeida, sou ministro do Evangelho. Eu peço que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, dá o seu like, para que o YouTube possa entender que esse canal é edificante para vidas. Então o texto nós encontramos na carta aos Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 6, que nos diz assim: Não andei ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum valor, nisso pensai. Pois bem, antes de dar início a esta mensagem, nós temos que entender que nós somos limitados ao tempo, ao espaço e às circunstâncias. E quando nós entendemos que existem preocupações na vida, quando nós nos preocupamos com algo que passou com o passado, se remete a traumas. Quando nós nos preocupamos no presente, se remete ao estresse. Porém, quando nós nos preocupamos com o futuro e sabemos que o futuro ele está intacto, remete à ansiedade. Pois bem, a ansiedade ela é democrática. Ela atinge todas as classes sociais, faixa etária e credos religiosos. A ansiedade ela atinge tanto o doutor quanto o pobre. Ela atinge tanto o homem da cidade quanto o homem do campo. A ansiedade, ela faz mal para o ser humano. O próprio Senhor Jesus disse que a ansiedade prejudica a vida do ser humano. Pois bem, a ansiedade é a pessoa se preocupar antes do tempo, e se ela vir a sofrer e vir a acontecer o que ela se preocupou, ela vai sofrer duas vezes. Então não existe vantagem nenhuma em viver ansiosos. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve esta carta, o contexto, o cenário que ele se encontrava, indicava para ele ficar ansioso. Só que a confiança e a dependência de Deus fez com que Jesus fosse um foco na vida dele e o resto tudo fosse consequência. E outra característica da ansiedade é que nós perdemos o foco, nós perdemos a confiança em Deus e deixamos de olhar para o autor e consumador da fé e começamos a olhar para as circunstâncias. A pessoa que é ansioso, ela sempre está com o farol alto da vida, sempre está com o farol alto na rodovia da vida. Ela sempre enxerga lá na frente e se esquece muitas vezes de viver o presente, que é o mais importante, porque existem momentos na nossa vida que eles não vão voltar. Existem momentos que são únicos com a nossa família, momentos no nosso trabalho, momentos de lazer. Então, a importância de viver o hoje, o presente, que é uma maravilha de Deus. Mas olhando para a vida do apóstolo Paulo, ele se encontrava na sua primeira prisão em Roma. E existem 3 títulos que Paulo se gloriava. O primeiro título era embaixador em cadeias. O segundo título é prisioneiro de Cristo Jesus. E o terceiro título é o encarcerado de Cristo. Então o fato do apóstolo estar preso por causa de Jesus, por causa do Evangelho, para ele era um regozijo. Ele se alegrava neste fato. Ele via aquilo como uma confirmação de Deus no seu ministério. Ele se encontrava preso em Roma, a sua primeira prisão, a domicílio,
porque ele era cidadão romano, e acorrentado a 2 guardas pretorianos. Esta era a situação, este era o cenário que Paulo se encontrava. E nesta prisão ele escreve 4 cartas: carta aos Filipenses, aos Efésios, a Filemon e aos Colossenses. Porém, eu quero me deter na carta aos Filipenses. No capítulo 4 e no versículo 6, ele diz assim: não andei ansiosos por coisa alguma. E a pergunta que eu quero te fazer neste dia: o que tem te deixado ansioso? É o trato com os teus filhos? É a preocupação com o seu filho que sai à noite e você fica esperando ele, preocupado com o futuro? O que tem te deixado ansioso? Talvez seja, você já está chegando numa idade e os problemas vão aparecendo de saúde. O que tem te deixado ansioso? O que tem tirado a tua paz? O apóstolo Paulo dá um conselho: não andei ansiosos por coisa alguma. Antes de tudo isso, fazei as vossas petições, que sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Qual é a receita que o apóstolo Paulo está dando? Quando você começar a se sentir ansioso, porque a palavra ansiedade significa sufoco, estrangulamento, é como se você fosse forçado a fazer algo. Quando você se sentir ansioso, você vai dobrar o seu joelho e vai colocar diante de Deus. Você vai orar a Deus. Orar é falar com Deus. Você vai falar como filho, você vai reconhecer a paternidade de Deus e vai colocar diante dele toda a vossa ansiedade. Você vai colocar qual o problema que está te afligindo, o que está te deixando inquieto. E esse foi o mesmo conselho que Pedro deu na carta de 1 Pedro capítulo 5 e versículo 6. Antes de Pedro pedir para a igreja lançar a ansiedade, jogar com força sobre Jesus a ansiedade, ele disse: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e ao seu tempo ele vos exaltará. Entenda algo: nós vamos nos humilhar, nós vamos reconhecer as nossas misérias, nossas fragilidades, as nossas dificuldades diante de Deus, aquilo que nos deixa inquieto, mas é no tempo dele, não é no nosso tempo. É no tempo dele que ele vai nos exaltar. E depois nós lançamos toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Mas olhando aqui para o texto, Paulo diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossos corações e vossos sentimentos em Cristo Jesus. Geralmente, quando a pessoa está com ansiedade, ela perde a paz. A palavra paz não é uma ausência de guerra, não é a pessoa deixar de conflitar por um período de tempo, não é uma trégua. A paz de Deus é uma paz em meio à guerra, em meio a situações adversas, em meio a enfermidades. A paz de Deus, ela excede todo o entendimento e ela guardará o nosso coração, a nossa mente e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, a consequência daquele que ora ao Senhor, que suplica, coloca suas petições na presença do Senhor, se humilha, é que ele tem a paz de Deus. E quando nós temos a paz de Deus, nós sabemos o que é bom e o que é ruim para a nossa vida, porque a paz de Deus, ela testifica as decisões que nós devemos tomar. E por último, o apóstolo Paulo diz assim: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor há, nisso pensai. Segundo a neurociência, os pensamentos é o rei do sistema nervoso. Os pensamentos é onde começa tudo. Nós reproduzimos através dos nossos sentidos o que nós pensamos. O apóstolo Paulo está dizendo que tudo começa na renovação da mente. Nós temos que pensar coisas positivas, coisas que exalta a Deus. Então aqui a importância de pensar, manter os pensamentos em Cristo. Esta é a palavra que eu tenho para a tua vida. Que Deus te abençoe.